Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o encontro em meio a esse feriadão prolongado, pelo menos é assim para muitas pessoas e muitas atividades no nosso país, ao mesmo tempo em que filas continuam a andar, coisas estão se dando no plano político, no plano econômico, no plano criminal. E de ontem para hoje tivemos tantos fatos novos, tantas coisas interessantes e importantes, que a primeira coisa que me ocorreu quando eu estava pensando aqui na nossa pauta do dia de hoje foram algumas piadas, aquelas piadas que a gente escuta pela vida, em que o vilão sempre se dá mal no final. E aí eu me lembrei de várias. Aliás, se você tiver alguma curtinha para mandar aqui para o nosso portal, pode mandar, porque eu adoro ler coisas divertidas. Mas nada como a realidade divertida para fazer com que a ideia da piada ela nos provoque risadas a todos os instantes. É isso que está acontecendo desde ontem, com a retirada das tarifas que Donald Trump tinha estabelecido contra o Brasil na noite de ontem, né? Gente, está sendo um negócio muito engraçado, porque essa gente que ficou fazendo tanto uso do pânico contra as pessoas aqui no nosso país, aliás, é a ferramenta principal dessas criaturas, é sempre fazer o medo, o pânico, vinculação. Quando eles não têm alguma coisa concreta aqui no Brasil, eles tentam fazer a vinculação do progressismo, dos principais líderes políticos do nosso país com alguma coisa ruim de fora do nosso país. Então é sempre assim, olha, fulano está mancomunado com Beltrano, fulano é maligno, fulano é capeta, enfim. Eles vêm com essa história, ou com algum tipo de crime suposto cometido fora do nosso país. E um outro grupo dessa gente da extrema-direita, eles se convertem em apenas caçadores de futricas. Aí eles ficam analisando o comportamento também de pessoas que estão ligadas ao governo ou pessoas do próprio governo. Aí ficam analisando uma roupa, um comportamento, uma frase, é o que sobrou para essas figuras. Eu tenho sempre aqui sublinhado com vocês, é uma pobreza intelectual, uma pobreza política, é uma mediocridade gigantesca, porque essa gente não tem projeto para absolutamente nada. Vocês vejam o que aconteceu agora na área da segurança, em que o governo preparou um projeto de lei antifacção complexo, atingindo uma série de setores, prevendo uma série de mudanças, e aí o presidente da Câmara, o senhor Hugo Mota, ele trai o povo brasileiro, pegando esse projeto e colocando na mão de um aventureiro, um cara que não tinha lido nada, um despreparado, intelectualmente medíocre e comprometido com as piores coisas que tem aqui no nosso país. Então, a gente viu essa gente, inclusive, querendo tirar algum tipo de proveito dessa história. Felizmente, o projeto antifacção irá para o Senado e no Senado surgirá oportunidade do presidente Lula e do governo federal, que foi o verdadeiro autor, né, a área de justiça do ministro Lewandowski, de reposicionar uma série dessas situações. Mas de ontem para hoje está sendo muito engraçado. Você pode pegar vários personagens desse universo fazendo comentários no momento em que Trump estabeleceu tarifas contra o Brasil. Um deles, eu acho que vai dar para vocês escutarem, eu vou colocar aqui só o áudio, tá? Não vou colocar o vídeo não, mas porque vocês já conhecem a figura, né? Ele dizia coisas como essa aqui, vamos lá. A taxação de Donald Trump não tem nada a ver com economia, e sim com justiça, liberdade e anistia. 80% da carta está baseado nisso. É só vocês lerem. A carta está traduzida para português. Olha, alguns trechos que é interessantíssimo. Diz que esse julgamento de Bolsonaro é uma vergonha internacional, uma verdadeira caça às bruxas que tem que acabar imediatamente. Em outro trecho, ele vai dizer centenas de ordens que o STF... E aí, gente, você vai pegando vários vídeos dele, né? Sempre assim, nesse tom, né? Povo abençoado do Brasil, não se deixe enganar. A taxação de Donald Trump não tem nada a ver com economia, e sim com justiça, liberdade e anistia. Então, gente, essa foi a versão que essa gente andou passando para as pessoas que acreditam nesses estelionatários políticos. E aí eles achavam mesmo que algo iria acontecer no Brasil, que haveria uma intervenção, enfim. E o discurso tem sido sempre nessa mesma direção. E, como nós vimos agora, eles perderam completamente o discurso. O que eles vão dizer agora?
enfim, eles vão tentar mudar de assunto, vão tentar buscar fantasmas, outros medos, outros pânicos, mas isso não afasta a nossa preocupação permanente no que virá no ano de 2026, porque nós sabemos que os algoritmos, eles vitaminam todas essas versões fantasiosas do pânico, do medo, do crime, as falsidades, as distorções, a inteligência artificial. Tudo isso acaba chegando em muitas pessoas no Brasil que acabam acreditando na versão que esses criminosos fazem. Mas a realidade está sendo muito dura para eles. E para piorar, eles, como fazem leituras políticas, em sua grande maioria, absolutamente distorcidas, muitos estão comemorando um outro fato que se deu paralelamente, que foi a fuga do Ramagem. Eu vi um vídeo do Gustavo Gaia, que é um dos principais, né, personagens dessa extrema-direita, um dos principais reprodutores e formuladores de insanidade, de mentiras, de crimes contra a honra, enfim. Ele estava comemorando, enaltecendo a fuga do Ramagem, que o Ramagem saiu, que como nós estamos vendo aqui no Brasil, a justiça está perseguindo pessoas inocentes. Gente, esse é o discurso que eles já estavam fazendo lá atrás para tentar justificar uma fuga de Bolsonaro. Felizmente foi decretada uma prisão domiciliar dele a tempo, porque os indicadores, por mais que eles digam que o Bolsonaro não iria fugir, nós sabemos que ele irá fugir, né? Nem iria. Ele irá fugir se houver algum tipo de flexibilização no tipo de prisão que ele está sofrendo agora. Então, o que esse ato que eles estão comemorando e a forma como eles estão lidando com esse assunto transmite para o Supremo Tribunal Federal, para a Procuradoria-Geral da República? Que é importantíssimo que o encarceramento do inelegível se dê numa situação de segurança máxima, porque se derem alguma bobeira, ele irá fugir. Eu vou fazer uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, colocando esse vídeo do Gustavo Gaia, legitimando, coonestando uma fuga. Porque se o Bolsonaro conseguisse fugir da justiça aqui no nosso país, essa gente iria fazer festa. E aí, gente, os danos seriam incalculáveis para a nossa democracia. Porque esse criminoso fora do nosso país, com acesso a redes sociais, continuando a conspirar contra a nossa democracia, os danos aqui seriam gigantescos. Mas eu acho que a partir desses indicadores todos, não há como o ministro Alexandre de Moraes ter uma atitude que seja mais flexível em relação à figura do inelegível. Portanto, se tem uma figura que não deve estar comemorando nada, os acontecimentos de ontem para hoje, é a figura do inelegível e seus filhotes. Porque o fato concreto da fuga de Ramagem pode fazer com que a qualquer momento o ministro Alexandre de Moraes dê uma decisão. Pode ser que dê uma decisão hoje, inclusive em relação a todos os outros condenados, mandando estabelecer uma vigilância redobrada ou a colocação de uma tornozeleira eletrônica, porque essa fuga do Ramagem não é uma fuga juridicamente desconectada do restante dos outros criminosos. Por quê? Porque ele faz parte de uma organização criminosa. A gente não pode esquecer que ele é membro de uma organização criminosa. Se um membro da organização criminosa fugiu, isso acende um alerta para que os outros membros dessa mesma organização criminosa estejam pensando alguma coisa nessa mesma direção. Portanto, o discurso dessa gente, olha, eles não fizeram um vídeo ainda, nem os principais estão fora do nosso país, né? O Paulo Figueiredo, nem o Dudu Bananinha. Eles fizeram publicações nas redes sociais, mas as publicações estão meio que tentando dourar a pílula, dizendo que o governo federal, o governo Lula, não teve nada a ver com essa redução de tarifas, que tudo se deu por uma questão interna dos Estados Unidos. Bom, que nós sabíamos que essa tarifação iria prejudicar fundamentalmente os interesses do povo americano, isso nós estamos falando desde o começo. E não só nós aqui, todas as pessoas no mundo que lidam com a economia falam isso porque é a leitura racional que se faz de tudo que está acontecendo. No entanto, para essa gente alucinada, eles acreditavam de fato, pelo menos a ideia que eles estavam vendendo para as pessoas que os seguem, que tudo estava ligado a uma questão política, que estava se preocupando aqui no Brasil com a democracia, com as coisas institucionais aqui no nosso país. Gente, está vindo um barulho danado aqui atrás aqui de mim, ó, porque eu estou aqui no Jardim Botânico e o pessoal está fazendo aqui uma aspiração, né? Eles estão tirando as folhas aqui, eles usam as maquininhas que fazem esse barulho aqui.
Então, eu vou ficando por aqui. O meu propósito hoje era de conversar com vocês para dizer que filas estão andando, que essa gente está no desespero total, e agora vamos aguardar o que eles irão tentar dizer e o que o ministro Alexandre de Moraes fará, né? Mais tarde eu volto aí sem barulho, tá legal, gente? Um grande abraço, até lá. Tchau!